A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste estudo, estaremos analisando o capítulo número 2 de Ageu, um capítulo intenso, dinâmico, que mostra situações difíceis dos judeus que voltam do exílio babilônico, mas mostram também o socorro providencial de Deus. Quero também lhe apresentar uma obra muito importante, de William Barclay, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Traz uma análise sobre as filigranas de cada palavra em grego, analisando o texto de Gálatas. Com certeza, vai lhe trazer uma compreensão muito grande sobre esta importante verdade, as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você ainda não fez a inscrição em nosso canal, faça. E sempre que postarmos um novo vídeo, você estará sendo notificado. Também na descrição deste vídeo há o nosso e-mail, para você enviar as suas dúvidas sobre este ou outros assuntos. Passemos então a estudarmos o capítulo número 2 de Ageu. Como dissemos, é um capítulo dinâmico, pois o povo retornava do exílio babilônico e passava por momentos difíceis, mas o socorro presente de Deus sempre foi constante. Vemos então a necessidade de se conhecer a palavra de Deus, as profecias e as promessas, porque temos então certeza de que Deus está no controle de tudo, principalmente nos momentos em que vivemos, nos momentos em que nos aproximamos do arrebatamento da igreja, onde a escatologia vai se tornando cada vez mais cristalina. Percebemos como Deus está no controle de todas as coisas. Nada lhe foge ao controle, nada foge do plano de Deus. Por isso, precisamos conhecer detalhadamente as profecias e as promessas. Você tem conhecido as profecias bíblicas? Como você tem lidado com a escatologia bíblica? Como você tem lidado com as promessas de Deus? Cuidado, porque se não conhecermos a palavra de Deus, seremos alvos fáceis para sermos enganados. Passemos então aos versículos 2 e 3. Uma chamada à motivação, pois o plano de Deus segue sem qualquer embargo. Em um ponto em que a construção do templo começa a tomar formas, o povo vê que não se parece com aquele templo que Salomão construiu. Este agora é muito tímido. Nota-se, porém, que esta timidez perto do primeiro templo começa a trazer um desânimo para o povo, começa a trazer um desânimo para os trabalhadores. A comunidade pobre que voltou não teria condições de duplicar o primeiro templo. Isto, com certeza, trouxe um desalento muito grande. E a palavra do profeta é para trazer ânimo e esperança àqueles que estavam reconstruindo o templo. Não como se faz hoje, com a teologia da prosperidade, a autoajuda, a teologia do coaching, com recursos divorciados da sã doutrina, que mais parecem cursos humanos do que com a palavra de Deus. Ageu, ele age como uma pessoa que tem profundo conhecimento das promessas de Deus, profundo conhecimento das profecias, e nós precisamos também conhecer bem as profecias bíblicas, conhecer as promessas. Muito cuidado, porque hoje há uma tentativa de solapar o povo de Deus com tudo quanto é sincretismo religioso, com situações que são muito mais emocionais do que a palavra de Deus. E muitos incautos, muitos que não conhecem a palavra de Deus, se enveredam nestas aventuras e se decepcionam. Nunca nos decepcionaremos com a palavra de Deus, mas com recursos divorciados da sã doutrina, a decepção é certa e o estrago também. É como uma ventania
como um vento de doutrinas divorciadas da palavra de Deus. Os ventos passam, porém o estrago fica. Versículo 4. Ageu se dirige ao governador Zorobabel, a Josué e ao povo, e os conclama a esforçar-se e trabalhar. Faz como fez Josué, no capítulo 1, versículo 9, e diz: esforça-te. Em vários momentos das passagens bíblicas, vemos a palavra de Deus de forma profética, animando o seu povo, animando o povo de Deus conforme as promessas divinas. Há uma promessa para nós. Há uma esperança para o povo de Deus. E a principal delas, estarmos na eternidade com o Senhor. Estarmos com o nosso Deus eternamente. Por isso, é importante conhecer a Bíblia para saber onde estamos, para saber para onde caminhamos. Versículo de número 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. O povo estava vivendo agora as promessas da aliança. Ageu, com o conhecimento desta aliança, falava com convicção. Diferente dos arremedos doutrinários sem base bíblica, que transmitem o sincretismo religioso e fatores emocionais. Outro fator importante é conhecer a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Vemos aqui que o Espírito de Deus estava entre o povo. Estava para animar, estava para consolar, estava para motivá-los, estava para levá-los a concluir o plano de Deus. É importante sabermos em todo momento que o Espírito Santo de Deus está com seu povo. Por isso, precisamos manter a nossa comunhão diária com o Senhor. Manter o nosso estudo bíblico, manter as orações, manter a nossa fé em atividade, manter um padrão de justiça, mesmo que pareça que não vale a pena diante deste mundo, onde vemos tantos escândalos, onde vemos tantos descaminhos. Mas para Deus não há licença para quebrarmos a aliança. Para Deus não há licença para quebrarmos os seus padrões. Nos versículos 10 a 19, vemos uma chamada à paciência. E as perguntas feitas entre os versículos 11 a 13, perguntas onde se fala da santificação e da contaminação. Vemos que a contaminação é mais fácil de acontecer do que a purificação. No versículo de número 14, Ageu fala da necessidade de purificar o coração e não apenas sacrificar. Temos que entender o que Deus espera de nosso culto. Um cerimonial não apenas periférico, mas, acima de tudo, de coração limpo. É muito preocupante em um culto querer substituir a essência, querer substituir a pureza e a santidade por formas e rituais. Por mais impressionantes que sejam, temos que tomar cuidado para não colocarmos tantos acessórios nos cultos que eles deixem de estar atendendo aos requisitos divinos. Deus, ele não olha para as formas, tanto quanto olha para a essência e para a pureza de nossos corações. Por isso temos que tomar cuidado em como estamos prestando o nosso culto a Deus. Como estamos servindo ao Senhor desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos. Como é o nosso culto, desde o momento em que colocamos os nossos pés no terreno da igreja, a como estamos lidando durante todo o culto. Muitos hoje acham que a adoração é somente o momento onde se canta, é somente o momento onde se levantam as mãos. A adoração é todo o comportamento
como estaremos celebrando o culto ao nosso Deus. Versículos 18 e 19. Mesmo com a reconstrução do templo, Deus, Ele quer o coração do povo limpo dos resquícios dos pecados passados. É importante não mantermos pecados de estimação. É importante não mantermos sentimentos que desagradam a Deus guardados em 7 chaves em nossos corações, dizendo, olha, até aqui Deus trabalha, daqui para frente não. Não podemos ter pecados de estimação. A idolatria, ela não é somente adoração a ídolos ou a imagens, mas idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na vida do homem. Versículo de número 19, diz-nos a palavra de Deus: porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romoeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. A promessa de Deus, a aliança de Deus, ela não tem fim. Mas temos que tomar cuidado para não quebrarmos esta aliança. Deus jamais quebrará a sua aliança conosco. Mas quantas vezes erramos e quebramos a aliança com Deus? Por isso é importante reconciliarmos o quanto antes quando falhamos com nosso Deus. Versículos 20 a 23. Um chamado à fé. A mensagem final é dirigida a Zorobabel, que foi o primeiro governador de Judá após o exílio babilônico. Zorobabel, ele é também um tipo humano de Cristo. E no versículo 23, ouçamos o que diz a palavra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Este anel de selar era um anel onde os monarcas colocavam seu selo para garantir que aquilo que se falava se cumpriria. E o nosso Deus, Ele nos garante que aquilo que Ele fala se cumpre. O nosso Deus é fiel. Não importa o momento em que estejamos atravessando, mas vale a pena conhecer a palavra de Deus, conhecer as profecias bíblicas e conhecer as promessas do Senhor. Breve Jesus vem nos buscar, mas buscará um povo seu, santo, zeloso, especial, de boas obras. Para com o nosso Deus, não há como dar desculpas e não há como estar dando o famoso jeitinho brasileiro. Por isso, mantenhamos o nosso padrão de santidade e o nosso padrão de culto divino. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.